Fala galera, eu sou o professor Thiago Lira de Língua Portuguesa e eu quero falar com você que precisa fazer uma redação para concurso, mas está perdidaço. Vou apresentar uma estrutura básica, mas que ela é uma estrutura muito importante para você que quer passar numa prova. Pode servir para você, pelo menos para ter um norte e dali você começar. Claro que redação é treino e muita leitura, tá? Infelizmente, quando a gente chega perto de uma prova, a gente se dá conta de que não tem tanta leitura assim na nossa vida, não leu muito e agora está um pouco ferrado. Mas eu indico para você ver vídeo no YouTube, você pode, por exemplo, comprar a revista Atualidade do Vestibular mais Enem, que mostra resumos da atualidade. Enfim, você precisa realmente ler um pouco, tá? Outro treinamento também é pegar temas anteriores da tua prova. Se você for fazer Enem, pega temas anteriores e faz redações. É interessante você ler sobre o tema, interagir sobre o tema e depois escrever, tá bom? Vou fazer um concurso para tribunal. Baixem as provas do tribunal, as provas anteriores, vê se é uma redação mais técnica, se vai falar mais sobre poder judiciário e etc. Vou fazer prova para área militar. Baixa as provas, vê como que as bancas trabalham isso e para você o quê? Fazer essas provas anteriores, tá bom? Vou apresentar uma estrutura básica. Claro que a maioria, 99% das provas que pedem redação, ela quer que você faça um texto dissertativo, tá bom? O texto dissertativo é aquele que você vai se posicionar a partir de um tema, tá bom? Você tem um tema e você vai se posicionar em relação a esse tema, tá? Diferente do texto descritivo e do texto narrativo. Texto narrativo você vai contar uma história, tá bom? E o texto descritivo você está descrevendo uma cena, alguma coisa, onde você usa muitos adjetivos e por aí vai. Eu estou preocupado aqui com um texto dissertativo. Dissertar é escrever sobre uma temática, tá bom? Vamos falar, por exemplo, da legalização do aborto, tá bom? Ou da não incriminação do aborto. Tá? O Supremo Tribunal Federal estava falando sobre isso, e aqui eu não quero me posicionar a favor ou contra, porque não é uma questão filosófica. A gente quer falar de estrutura de redação. Então, se eu falar do aborto, que é o nosso tema, eu preciso, então, falar dentro de um texto dissertativo. Esse texto dissertativo, para começar, é interessante que você escreva em terceira pessoa, ou seja, terceira pessoa do singular. Você não deve se incluir nesse texto dissertativo, como, por exemplo, nosso país precisa, não, nosso país não, o Brasil precisa. Tá bom? Por quê? Porque o texto dissertativo, de alguma forma, você tem que manter uma certa distância da temática, tá bom? Outra coisa, quando a gente fala em texto dissertativo argumentativo, normalmente é aquele que você precisa colocar também soluções, propostas de soluções, que o Enem chama de proposta de intervenção para a problemática, tá bom? Então, se eu estou falando, por exemplo, de acesso à internet e como que o acesso à internet pode se expandir para os jovens, para a comunidade, para o Brasil. Ou seja, eu tenho que apresentar então soluções para isso. Ou então violência urbana, violência privada, justiça com as próprias mãos, etc. Ou seja, eu tenho que apresentar então soluções para essa problemática, tá bom? Esse que é o texto dissertativo argumentativo. Vamos lá. Veja, numa redação, finge que isso aqui é a sua folha de redação. Numa redação, eu necessariamente preciso começar com um parágrafo, tá bom? Use o seu dedozinho, tá bom? Para fazer o parágrafo e vai fazendo os parágrafos de acordo com a marcação do seu dedo, para você ficar alinhado. Professor, o título. O título normalmente é opcional, dá uma olhada no edital, tá bom? Agora, se colocar o título, não pule linha do título para o primeiro parágrafo, tá? Não se esqueça que o título é opcional. Outra coisa, por exemplo, tem provas que pedem o título. Eu lembro de questões de provas da Marinha do Brasil que você tinha inclusive o espaço para colocar o título, mas ali é outra história, tá? Vamos lá. Na introdução, você tem que apresentar o problema. Então é interessante você começar a ler uma redação, por exemplo, este tema, tá? Você pode botar, este tema é de grande importância
é muito discutido na sociedade brasileira, está sendo discutido, é discutido na sociedade brasileira, tá bom? Pode ser o caso aborto. O aborto é uma temática que está em voga na sociedade brasileira, em virtude disso, disso e disso. Ou seja, você está apresentando o problema. E nesta introdução é interessante você colocar pelo menos uma espécie de que a gente chama de 2 tópicos frasais. Então, por exemplo, você começa a introdução assim: este tema é de grande importância para a sociedade brasileira. Você pode começar assim: este tema é de grande importância para a sociedade brasileira. Ou o tema aborto é de grande importância para a sociedade brasileira. Aí você vai apresentar 2 tópicos frasais, 1 e 2. Tá bom? Por exemplo, no número 1 você pode colocar assim: este tema é de grande importância para a sociedade brasileira. Tendo em vista, pode usar o tendo em vista, em virtude de, tendo em vista, em virtude de, anota isso, tá? Em virtude de, muitos abortos vêm acontecendo de forma clandestina. Isso é um tópico frasal, tá bom? E no segundo, e também que a sociedade vem discutindo junto às organizações sociais formas de descriminalizar o aborto. Pronto, eu já tenho um tópico, segundo tópico, tá bom? Quero dizer que eu não estou me posicionando se eu concordo ou não com a questão do aborto, tá bom? Que eu estou aqui ensinando língua portuguesa. Quem quiser saber minha opinião, me procura no privado que eu vou responder para você. Nesse tópico frasal aqui, então, você fez a introdução. No segundo parágrafo, você vai, então, falar do primeiro tópico frasal, tá? Que, no caso, está falando, por exemplo, de clínicas clandestinas, não é verdade? Então, você vai falar aqui. Então, você pode começar esse segundo parágrafo, por exemplo, nesse contexto. Nesse contexto, vírgula, é importante mencionar que muitas clínicas fazem o aborto, tal. Tá bom? No segundo, ou no caso, no terceiro parágrafo, repare que aqui é a sua introdução, e aqui você tem 2 parágrafos de desenvolvimento, onde você vai argumentar o tópico frasal 1 e o tópico frasal 2. No tópico frasal 2, você pode começar assim, ó. Ainda é importante dizer, lembra do seu segundo tópico frasal? O primeiro falava das clínicas. O segundo tópico frasal falava da discussão que a sociedade está tendo nessa temática. Aí você vai falar, ainda é importante dizer que a sociedade vem discutindo essa temática junto ao Poder Legislativo, o Supremo Tribunal Federal enfrentou essa temática no ano de 2018 com a convocação de algumas pessoas que são experts nesse assunto para discutir isso. Ou seja, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui no desenvolvimento. Você vai lançar mão, você vai utilizar, por exemplo, fatores históricos, tá bom? Filosóficos. Você pode usar também dados estatísticos, tudo isso aqui para argumentar. Tudo bem? Como eu estou falando do aborto e não quero entrar nessa temática nem foi tão bom usar esse termo aqui, porque é muito polêmico, mas aqui você tem que argumentar. Então você pode usar também, por exemplo, uma frase filosófica, você pode usar também um dado estatístico e por aí vai. Você está falando, por exemplo, de educação, por exemplo, educação no Brasil. Você pode usar, por exemplo, dados estatísticos. A educação no Brasil é pior do que na Colômbia, por exemplo. Tá? É sabido que a educação no Brasil não passa por um bom momento, uma vez que não há um incentivo disso. Enfim, tá? Você vai fazer a sua argumentação. O importante repare que todos esses parágrafos estão conectados entre si, e você está fazendo o desenvolvimento do primeiro tópico frasal e aqui do segundo tópico frasal. Professor, tem que ser assim? Não, isso aqui é um modelo. No último parágrafo, que é o nosso parágrafo de conclusão, tá bom? Você vai retomar suas ideias que você falou
lá para cima. E aqui no parágrafo de conclusão, é bom você começar com uma conjunção conclusiva. Por exemplo, você pode falar, portanto, assim. Você pode falar, por exemplo, em suma, vírgula. Você pode falar também, diante disso, tá? Diante disso, o aborto é sim uma temática bastante discutida na sociedade brasileira, tá? Levando-se em consideração os aspectos do primeiro desenvolvimento e do segundo desenvolvimento. Numa redação do Enem, por exemplo, é importante aqui você introduzir o que a gente chama de proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção é onde você vai solucionar, não é solucionar, mas propor soluções para a problemática. Então, independente do tema, é interessante uma parceria público-privada para resolver a questão disso. Aí você está falando sobre o excesso de ações judiciais que chegam ao Supremo Tribunal Federal. Então, é importante existir uma reforma no aparelho judicial do Estado brasileiro, a começar com o desmembramento de algumas ações que não deveriam chegar à Suprema Corte brasileira. Estou falando de justiça privada. É interessante uma reformulação do Código Penal brasileiro para que reduza a criminalidade, disso. É importante também uma transparência. Enfim, essas palavras são muito interessantes. Quem é do direito, por exemplo, é muito importante evocar princípios constitucionais como dignidade da pessoa humana, igualdade, isonomia, dentre outras coisas. Tá? Então, resumão aqui. Uma redação dissertativa é aquela que é escrita em terceira pessoa, não se inclua, divida em parágrafo, introduza o tema exatamente com essas palavras. O tema violência privada é muito importante para ser discutido na sociedade brasileira por causa disso. E quando você apresentar os seus dois tópicos frasais, você vai ter diretamente aqui a sua linha para seguir. Aqui você vai discutir o primeiro parágrafo de desenvolvimento desse tópico frasal e esse retomando o segundo tópico frasal. E na conclusão, comece com uma conjunção conclusiva e, se possível, apresente alguma proposta de solução para a problemática. Tá bom? Esse foi um resuminho de redação para concurso. Claro, tem muita coisa que a gente poderia falar, mas aí em poucos minutos eu acho que isso aqui é o essencial. Beleza? Vamos que vamos. Deus abençoe cada um e vamos estudar.